Como nós amamos saber sobre aquilo que Deus deixou escrito para que cada um de nós aprendamos cada dia mais sobre o fim dos tempos. Deus deixou escrito na tua palavra um livro chamado Apocalipse, Revelation em inglês, para que todo aquele que se interessa em se aprofundar a respeito das coisas que virão, consiga entender os detalhes das simbologias, através dos profetas que ficaram para trás e através de toda a história bíblica e também de todos os evangelhos e epístolas. Nesse vídeo falaremos um pouco sobre a Nova Jerusalém, o fim de todas as coisas, os últimos capítulos de um livro tão maravilhoso, ou melhor, o livro mais maravilhoso de toda a história da humanidade, a Bíblia Sagrada. Fala galera, para quem não me conhece, eu me chamo Mari Garcia e eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui neste canal. Eu quero agradecer demais a todos os novos inscritos e dizer para você que se você ainda não se inscreveu, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E se possível, querido, deixa o seu like aí para mim desde o início, para esse vídeo ficar ranqueado lá em cima e dessa maneira mais pessoas no YouTube poderem conhecer esse vídeo aqui. O capítulo 20 de Apocalipse fala sobre o milênio, o reino milenar de Cristo aqui na Terra. Também fala sobre a destruição de Satanás e fala do julgamento de Deus. Depois, quando nós vamos para o capítulo 21, nós podemos ler assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus. E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe clara, como cristal.
Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com bérilo, o nono com topázio, o 10º com crisopraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe darão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22 de Apocalipse. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz, de candeia e nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus do espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Estamos vivendo tempos tão difíceis que dificilmente não olharemos para o que diz as Escrituras e veremos que tudo está se cumprindo. Sabemos que está chegando o tempo do anticristo e o tempo onde o sistema mundial tem virado e desvirado através de muitas alianças, onde podemos ver o Papa, onde podemos ver a elite mundial se aliançando ao Papa e mostrando para nós que, na verdade, todos são fantoches de Satanás. Satanás tem um tempo determinado para reinar aqui na Terra, durante os 7 anos da tribulação. Após esses 7 anos, após todas as pragas, após toda a grande tribulação, após a batalha do Armagedon, o reino milenar, o julgamento final, nós temos finalmente o início de novas promessas do novo céu e da nova terra, a nova Jerusalém. É uma descrição de um lugar eterno, onde estarão todos aqueles que foram realmente salvos por Jesus, o Messias.
O primeiro céu e a primeira terra serão substituídos pelo novo céu e a nova terra, como foi profetizado em Isaías no capítulo 65, 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. Aqui está falando que nós não lembraremos daquilo que passamos hoje em dia. Deus está nos dizendo que nós temos uma promessa de vivermos em um mundo onde nunca experimentamos realmente. Então fica difícil para nós hoje entendermos como seria este novo céu e nova terra. Como poderíamos viver num mundo onde não houvesse sofrimento e onde não lembrássemos de nenhum sofrimento dos quais passamos e dos quais nós vemos nossos irmãos passar? Será uma cidade santa preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ou seja, assim que começa o capítulo 21, acaba de acontecer a destruição de todos os pecadores, humanos ou não humanos, incluindo Satanás, a besta, o falso profeta, todos os que rejeitaram Jesus, já estarão no lago do fogo, queimando eternamente. Todos nós devemos aguardar esse novo céu e essa nova terra, assim como podemos ler lá em 2 Pedro 3, a partir do versículo 12. E esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa a salvação. Sabemos que essa nova terra será perfeita. Um ambiente semelhante àquele ao jardim do Éden, onde a corrupção do pecado tornou o rumo da história da humanidade totalmente diferente do plano original. A Nova Jerusalém é a capital do céu, um lugar de santidade perfeito, que a cidade é ilustrada como uma noiva, porque contém a noiva e assume o personagem da noiva. A noiva inclui não só a igreja, mas todos os redimidos de todas as nações, tribos e raças. Nessa cidade, Deus habitará conosco, portanto, não precisaremos mais de um tabernáculo físico. Não, estaremos diante dele, desfrutando da sua comunhão com nossos entes queridos, redimidos, e também com o nosso Deus, com o próprio Deus. Não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, e será para sempre. Será por toda a eternidade. Ele é o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Daí esta frase representa a soma de todas as coisas. E ele também diz que aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. O vencedor é aquele que exerce a sua fé em Jesus, o Messias, durante toda a sua vida. Lembre-se, cada uma das 7 palavras encontradas nas 7 igrejas do Apocalipse termina com a promessa de que aquele que vencer herdará essas coisas. Precisamos ter a certeza de que seremos um vencedor, que vamos herdar esta vida eterna, que vamos nos reencontrar com todos aqueles que já conhecemos e que também herdaram a vida eterna. E então, em meio a este capítulo tão lindo e maravilhoso, nós temos um aviso sobre quem não herdará essas coisas. Os tipos de pessoas que serão rejeitadas, pessoas que já estarão queimando no lago do fogo. E o motivo pelo qual ele cita ainda essas pessoas, mesmo em meio a tantas coisas boas, é para nos alertar, é para nos mostrar aquilo que não podemos ser nesse tempo, agora, do fim. Nessa vida que estamos vivendo, e tem que ser bem vivida e tem que ser baseada na palavra. E o versículo 8 diz a respeito de 8 características de pessoas que não herdarão o reino eterno, que não estarão vivendo com Deus na cidade de Nova Jerusalém. A cidade adornada como uma noiva, preparada com alegria
e regozijo. E quais são essas pessoas? Os covardes. Os covardes são aqueles que vivem amedrontados, aqueles que não se baseiam na fé para viver. Será que você está se baseando no medo? Será que você tem olhado ao redor tudo o que está acontecendo? As artimanhas de Satanás na mídia e em todo o redor para te amedrontar? Será que você tem se diminuído ou será que você tem crescido a sua fé e declarado que você é nova criatura em Cristo Jesus, que você é propriedade exclusiva de Deus, que você não é propriedade de Satanás, que tudo que ele diz não chega até você, não te atinge, que o mundo pode piorar, mas dentro de você e o mundo que você faz não piora, melhora a cada dia através do Espírito Santo de Deus. Em segundo, os incrédulos, aqueles que não acreditam, e aqui nós continuamos com a mesma falta de fé, aquelas pessoas que, sinceramente, de todo o coração, não aceitaram Jesus como Salvador e não creem que Ele é o único Senhor delas. Em terceiro, os depravados, aqueles que se acabaram no mundo, que realmente não tem mais volta, aqueles que seguem totalmente as artimanhas e os direcionamentos de Satanás, aqueles que deixaram as obras da carne dominarem dia após dia, e até que chega um ponto que eles não sabem mais discernir o que é do espírito e o que é da carne, porque tudo é da carne. Então, nós vemos por aí hoje em dia homens tendo relacionamento com robôs sexuais. Nunca no mundo que nós poderíamos ver algo parecido. Nós vemos homens grávidos, nós vemos crianças sendo vestidas de sexo oposto, meninos sendo vestidos de meninas e meninas sendo vestidos de meninos. É a sociedade depravada, é o ser humano depravado. Em quarto lugar, nós temos os assassinos, são aqueles que tiram a vida de outras pessoas sem o menor pudor, achando que estão fazendo justiça com as próprias mãos. A palavra de Deus diz que só quem pode tirar a vida é Deus. Em quinto lugar, os que cometem imoralidade sexual, onde podemos incluir adultério, cobiça de pessoas fora do casamento, a prostituição, a violência sexual, o sexo antes ou fora do casamento, o homossexualismo, o incesto, a bestialidade. Tudo aquilo que vai contra o que Deus planejou desde o princípio de todas as coisas. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em sexto lugar, os que praticam feitiçaria, ou seja, tudo aquilo que declara forças sobrenaturais que não vêm de Deus, tudo aquilo que acredita, toda a doutrina humana que acredita em algo que não está dentro da palavra de Deus, em algum poder além de Deus. Em sétimo, os idólatras, que são aqueles que têm em primeiro lugar na sua vida algo que não seja Deus. E aqui é importante ressaltar que idólatra não é só aquele que idolatra um santo ou uma imagem. O idólatra pode idolatrar até mesmo o seu próprio filho. A idolatria é quando você coloca acima de Deus algo que te importa demais ou algo que você ama e aquilo ocupa o primeiro lugar de Deus na sua vida. Em oitavo, os mentirosos, aqueles que vivem como Satanás, debaixo da mentira, aqueles que gostam de viver aquilo que não é verdade. Todos esses estarão experimentando da segunda morte, coisa que nós, os crentes em Jesus, aqueles que andam alinhados com Cristo e buscam, dia após dia, viver longe das obras da carne e do pecado. Não é que você não peque, querido, não é que você não tenha defeitos e não é que você também não tenha obras da carne, porque você é humano, nós somos humanos. Deus sabe das nossas fraquezas e limitações. E é por isso que Ele deixou para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é como um amigo conselheiro que nos adverte daquilo que nós não estamos fazendo segundo a vontade de Deus. No capítulo 22, nós temos a mensagem sobre a árvore da vida, que foi mencionada lá em Gênesis, onde Adão e Eva pecaram. O paraíso é restaurado
no seu estado, e tudo que foi perdido na queda de Adão é resgatado pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todo mal sobre a humanidade e a terra, desde a desobediência de Adão e Eva, estarão terminados. Deus não terá que julgar mais o pecado, pois não haverá mais pecado. Novo céu e nova terra. E nós poderemos ver o rosto de Deus e viveremos santos na Nova Jerusalém, sem sermos consumidos. Isso nunca seria impossível para um homem mortal. Pense nisso como um comando para desejar o retorno de Jesus e a nossa comunhão eterna com Ele. Mas nunca se esqueça, você está aqui para trabalhar para Ele. A sua função nesta terra não é ficar prostrado, chorando e reclamando, apenas ansiando pela volta de Jesus como uma vítima, frustrado, apenas querendo fugir deste mundo. Não. Você está aqui e precisa continuar pregando o Evangelho através dos seus atos, através do seu caráter, através das suas palavras e das suas ações. Não precisa apenas abrir a boca, querido. Você precisa ser um adorador. O adorador é aquele que vive uma vida para Deus. Não é aquele que apenas diz, mas é aquele que mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio aos seus defeitos e às suas falhas, ele continua tentando e ele continua mantendo a sua essência de um fiel adorador a Cristo Jesus. E podemos ler no final de Apocalipse 22, versículo 7, Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está contigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar nas cidades pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concerne às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Esse é o último convite do nosso Mestre para a humanidade. Nosso Deus e Pai está sempre preocupado com as almas de todos os perdidos. Quanto mais perto do seu grande fim, mais nós temos o desafio de ajudar essas pessoas a seguirem ao único Deus, ao único Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que o nosso trabalho como crentes para o mundo é permitir que todos vejam quem é o nosso Deus verdadeiramente. O vazio está dentro de cada ser humano, pois todos são filhos de Deus que precisam acordar para isso. Cuidado, não retirem nada da palavra de Deus e não acrescentem nada. A Bíblia não precisa ser readaptada e nem remodernizada para cada século ou para cada etapa da humanidade.
A Bíblia é um livro sagrado e ele, por ele só, a palavra se reinventa e sempre é viva. Aonde ela encosta, ela transforma. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre a sua vontade. Não estejamos dormindo como alguns estão. Pelo contrário, mantenha os seus olhos bem abertos. Abra os seus ouvidos como nunca. Espere para o comando do Espírito Santo. Eu lhe garanto, ele virá no tempo certo. E ele levará cada um de vocês para o lugar que você precisa ir. Por isso, estejam atentos. Não parem de ler a palavra. Não parem de orar. Orem em línguas. Estejam em comunhão com outros irmãos e busquem ao único Senhor e Salvador todos os dias de suas vidas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.